Em 7 de junho, a Força Aérea da Rússia perdeu outro de seus caças Su-35. É o 8º desses caças de quarta geração e meia que o país perdeu desde que Vladimir Putin lançou sua suposta operação militar especial. Contudo, o destaque não é a perda do jato, mas sim como a Ucrânia obteve esse grande triunfo. Por meses, tem destruído sistematicamente uma das aeronaves mais vitais no arsenal de Putin. O alvo são os números limitados de aeronaves A-50 da Rússia. Ao destruir os A-50, a Ucrânia está cegando a Rússia, tirando seus olhos do céu. Em 7 de junho, a Ucrânia abateu um jato russo Su-35. Relatórios iniciais, como os do The War Zone, sugerem que a Ucrânia usou um de seus F-16 para realizar o notável feito. Agora parece que esses relatórios estavam errados. Não foi um F-16 que derrubou o Su-35. Segundo a conta AV Vector X, a Ucrânia aparentemente destruiu o valioso jato de combate com um míssil superfície-ar. Segundo informações atualizadas, o caça Su-35, que decolou da base aérea Boris-Zaglebsk, foi abatido por um sistema de mísseis superfície-ar. Desconhecemos o sistema utilizado pela Ucrânia, mas o que importa é que um dos mais valiosos jatos de combate russos foi permanentemente aterrado. O ataque à Ucrânia custou a Putin um hardware de 85 milhões e reduziu ainda mais o estoque de cerca de 100 Su-35S que a Rússia supostamente mantém. Sem o Su-35, a Rússia teria limitações, dando à Ucrânia a chance de retomar o controle de seu espaço aéreo. Essa era a história. Mas por trás da derrubada do Su-35, há uma história muito maior. Isso revela não só como a Ucrânia destruiu o jato de combate, mas também uma nova tática que pode inutilizar completamente a Força Aérea Russa. Segundo o correspondente militar David Axe, em artigo publicado no Trend Chart, em 8 de junho, a verdadeira história não é a destruição de um Su-35. É que esse ataque foi possível porque a Ucrânia vem sistematicamente eliminando os aviões A-50 da Rússia. Isso é importante porque o A-50 atua como os olhos da Rússia nos céus ucranianos. A Força Aérea Russa não está totalmente cega, segundo Axe. Porém, a cegueira aumenta conforme a Ucrânia segue destruindo aviões de radar Beriev A-50, reduzindo a cobertura do radar aéreo da Força Aérea. De repente, a derrubada do Su-35 faz mais sentido. Parecia improvável que a Ucrânia pudesse abater um dos principais caças russos com o muito mais antigo F-16. Quando foi revelado que a Ucrânia usou um míssil superfície-ar, até isso pareceu exagerado. O Su-35 pode atingir velocidades de até Mach 2,25, segundo o National Interest, e teria sido cercado por sistemas de defesa aérea ao decolar da base aérea de Borissoglebsk. A Ucrânia só teria conseguido isso distraindo a vigilância aérea da Rússia. Sua abordagem sistemática para destruir o A-50S significa que fez exatamente isso. Para entender como, precisamos explorar o A-50 e o que ele entrega. A Força Aérea da Rússia, o Army Recognition, chama o Beriev A-50, que tem o codinome da OTAN de Mainstay, um avião do Sistema de Alerta e Controle Aéreo, ou Sistema de Alerta e Controle Aéreo. A Força Aérea dos Estados Unidos da América diz que o sistema de alerta e controle aéreo são vitais porque fornecem consciência situacional de atividades amigáveis, neutras ou hostis. Comando e controle de uma área de responsabilidade. Gerenciamento de batalha das forças de teatro. Vigilância do espaço de batalha em todas as altitudes e climas. E alerta precoce das ações inimigas. Em suma, os países utilizam o sistema de alerta e controle aéreo para monitorar os céus, com seus radares fornecendo informações cruciais para pilotos e tropas em terra. Sem sistema de alerta e controle aéreo, a vigilância aérea fica extremamente limitada, abrindo oportunidades para ataques como o que destruiu um Su-35 em 7 de junho. O A-50 não é o melhor ou mais moderno exemplo de uma aeronave sistema de alerta e controle aéreo no mundo. O Army Recognition observa que é mais uma relíquia da era soviética que Putin implantou na Ucrânia, com a aeronave entrando em serviço pela primeira vez. Entre 1984 e 1992, a Rússia produziu 40 A-50S, mas apenas 16 restaram.
Quando Putin lançou sua operação militar especial contra a Ucrânia, isso já representava um problema para a Rússia. Com menos da metade dos A-50 restantes, a vigilância russa das forças ucranianas já estava comprometida. Cada A-50 é tripulado por 15 pessoas, 10 das quais ocupam os sistemas de exibição, controle e comunicação da aeronave. Essa grande tripulação é necessária para decifrar os dados coletados pelo radar de vigilância da aeronave, que vem por meio de uma antena instalada no radome rotativo montado na fuselagem do A-50. Apesar de sua idade, o A-50 é surpreendentemente eficaz, sendo capaz de voar e detectar atividade aérea em qualquer condição climática e em todas as altitudes, aponta o Army Recognition. Ele tem um teto de voo de 32.808 pés, de onde realiza suas patrulhas de vigilância. Ele pode voar por até 7 horas e 40 minutos antes de reabastecer. Porém, resistência ao voo e tempo de patrulha são diferentes. O A-50 é limitado por um tempo de patrulha de apenas 1 hora e 25 minutos. No entanto, compensa isso sendo capaz de voar a uma velocidade máxima de 497 milhas por hora em um alcance de 3.107 milhas. Isso não é rápido o suficiente para escapar de um míssil ucraniano ou caça. O ponto é que o A-50 deve ficar fora do alcance, usando seu radar para fornecer dados detalhados sobre o campo de batalha aéreo. O Army Recognition diz que este radar complexo faz parte de um sistema de alerta antecipado e controle que inclui vários componentes-chave. O A-50 é um sistema digital composto por computador, captação e exibição de dados, e equipamento para codificar comunicações sensíveis usadas na transmissão dos dados. O A-50 se conecta a outras unidades. A aeronave também possui um sistema de autodefesa, um conjunto de interceptadores amigáveis, que pode implantar quando ameaçada por armas inimigas. Os interceptadores agem como iscas, enquanto o A-50 foge quando ameaçado. Segundo o Axiom, o A-50 voa atrás das linhas de frente da guerra na Ucrânia, monitorando constantemente os céus. A Rússia mantém a área segura o máximo possível, permitindo o rastreamento de mísseis ou aeronaves ucranianas que ameacem penetrar a linha de frente. Imagine uma aeronave capaz de gerar uma barreira invisível baseada em radar. As ameaças que o A-50 detecta podem passar por essa barreira ilesas. Porém, detectar essas ameaças ao cruzarem a fronteira permite que a Rússia prepare defesas contra o perigo iminente. Era o que deveria ter ocorrido em 7 de junho, quando o míssil ucraniano Superfície-Ar atravessou a linha de frente próximo a Kursk, indo em direção à base aérea de Borissaglebsk. A Rússia deveria ter seus sistemas de defesa aérea preparados para abater esse míssil, mas não estava. Nenhum A-50 detectou o míssil que se aproximava. Então, o Su-35 não sabia que uma ameaça estava a caminho até que fosse tarde demais. Sobrevoando o solo, Axiom escreve, reposicionando-se quando preciso. Os A-50 auxiliam os comandantes russos a monitorar a força aérea ucraniana e detectar mísseis e drones ucranianos que se aproximam com minutos de antecedência. Essa ajuda vem desde o início da invasão de Putin. Em novembro de 2022, o Royal United Services Institute, publicou um artigo detalhando as necessidades de defesa aérea das forças aéreas da Rússia e da Ucrânia. Segundo o Royal United Services Institute, o A-50ES realizou em média 2 a 3 missões diárias no início da invasão de Putin. Contudo, o A-50 ainda demonstrava limitações como multiplicador de força para a Rússia. Forças ucranianas descobriram que o A-50 é fácil de degradar via ataque eletrônico, relatando sucesso consistente nisso. Esse é um sintoma da idade do A-50. Seus sistemas desatualizados não resistem às técnicas modernas de guerra eletrônica, embora a Ucrânia ainda enfrente dificuldades para se aproximar o suficiente para aplicá-las. Em segundo lugar, o documento afirma que as informações de vigilância geralmente não são relacionadas diretamente entre o A-50M e os combatentes em patrulha aérea de combate, pois a operação aérea russa é subordinada às forças terrestres. Ou para unidades de Ground-Based Air Defense de longo alcance, como as baterias S-400. Em resumo,
Em novembro de 2022, a Rússia não utilizava seus A-50S para informar suas unidades de defesa aérea sobre ameaças iminentes. Não era necessário. A Ucrânia não tinha condições de atacar o território russo naquele momento. Muita coisa mudou desde novembro. Em 2022, ataques ucranianos dentro da Rússia são comuns, sendo o ataque de 7 de junho contra o Su-35 um exemplo perfeito. Assim, é provável que o propósito do A-50 tenha mudado desde o início da guerra. Esses aviões continuam fornecendo informações para as tropas terrestres, além de patrulhar as linhas de frente como um sistema de alerta antecipado. Isso permite que a Rússia prepare seus sistemas de defesa aérea sempre que a Ucrânia lança ataques de drones ou mísseis. Axios afirma que a Rússia conseguiu realizar 2 ou 3 saídas diárias ao implantar 9 A-50S nos primeiros meses da invasão. Eis o novo problema da Rússia. A Ucrânia logo percebeu a importância do A-50 para os russos. Apesar da aeronave ser antiga e vulnerável a técnicas de guerra eletrônica, a Ucrânia optou por eliminar diretamente os olhos da Rússia nos céus como melhor estratégia para lidar com a situação. Um dedo metafórico foi enviado para esses olhos, para que não pudessem mais ver o que estava por vir. Com esses olhos desaparecidos, a Ucrânia descobriu rotas aéreas seguras através das defesas russas, tornando seus ataques em território inimigo mais eficazes do que nunca. A campanha da Ucrânia contra os A-50S da Rússia começou em fevereiro de 2023. A Ucrânia conseguiu danificar um A-50 no solo em Belarus, que Putin usou como ponto de partida para sua invasão. Em janeiro de 2024, outro A-50 foi abatido sobre o Mar de Azov. O míssil Patriot destruiu este, afirma Axios. Um mês depois, a Ucrânia relatou ter conduzido uma operação conjunta entre sua principal diretoria de inteligência e força aérea para abater um avião A-50U sobre o Mar de Azov. A Ucrânia usou um S-200 soviético para cumprir a missão. O antigo sistema de defesa aérea S-200 tem sido uma arma surpreendentemente eficaz para a Ucrânia, como revelado em um vídeo que mostra como o país está transformando-o em um monstro. No início de junho, a Ucrânia lançou a Operação Teia de Aranha, que resultou na destruição mais recente de um A-50. A missão foi uma aula de engenhosidade ucraniana, com meses de planejamento, levando a Ucrânia a infiltrar dezenas de drones quadricópteros na Rússia. Unidades de armazenamento especiais, carregadas nas costas de caminhões, possuíam compartimentos de vedação, usados para esconder drones, relatou a Zona de Guerra. Em 2 de junho, a Ucrânia armazenou seus caminhões em depósitos russos perto de bases aéreas importantes. Pronto para atacar, enganou os motoristas russos para levarem os caminhões a locais próximos aos aeródromos-alvo. Ao chegar, os compartimentos especiais se abriram e os drones ucranianos voaram para as bases aéreas. Relatórios iniciais indicaram que a Ucrânia destruiu 40 dos bombardeiros mais valiosos da Rússia na Operação Teia de Aranha, dizimando a capacidade do país de lançar ataques aéreos contra a Ucrânia a partir de trás das linhas de frente. Entre as aeronaves danificadas, 2 A-50 tiveram suas cúpulas de radar atingidas por um drone ucraniano. Assim como o ataque do Su-35 dias depois, foi a perda de aeronaves ofensivas que ganhou as manchetes. Contudo, a destruição de mais 2 A-50S russos pode ter sido a maior vitória de longo prazo da Ucrânia na Operação Spiderweb. Um par de olhos russos nos céus foram arrancados, possivelmente para sempre, prejudicando ainda mais a habilidade da Rússia de detectar futuros ataques aéreos ucranianos. Isso gerou um grande problema para Putin, que está ficando sem A-50S. O Kyiv Independent diz que a perda dessas aeronaves custou à Rússia cerca de 350 milhões por A-50. Também aponta que Kirill Budanov, que lidera a inteligência de defesa da Ucrânia, disse que restavam apenas 6 A-50S na Rússia. Após a derrubada de um A-50 no Mar de Azov em fevereiro de 2024, somando os 2 destruídos na Operação Spiderweb, o total da Rússia parece ter sido reduzido para 4. David Axios tem números ligeiramente diferentes. Ele diz que a Rússia atualmente tem no máximo 7 A-50 restantes, embora a realidade seja que provavelmente tem muito menos.
De acordo com Axios, a Rússia aterrou seus A-50S restantes após os ataques de 2024. Então, Putin decidiu voar os aviões em ciclos enquanto tentava substituir os já perdidos. Porém, ele enfrentava outro problema. Enquanto tentava fazer este ciclo, ele também enviava os A-50S danificados para o complexo científico e técnico de aviação, responsável por sua construção e manutenção. Esse complexo está situado em Taganrog, uma cidade na costa do Mar de Azov, a apenas 80 milhas das linhas de frente da guerra da Ucrânia. Em dezembro de 2024, a Ucrânia atacou a instalação de Taganrog, como você provavelmente já imaginou. A Ucrânia usou um míssil ATACMS fornecido pelos Estados Unidos no ataque, diz Militani. Esse míssil, junto com um enxame de drones, chegou a Taganrog às 4 da manhã do dia 11 de dezembro, causando um enorme incêndio na planta, bem como cortes de energia e aquecimento em Taganrog. Mais uma vez, a Ucrânia demonstra uma abordagem inteligente na batalha contra Putin. Ele derrubou o A-50S para cegar parcialmente a Rússia no céu. Quando Putin tentou enviar os A-50 danificados para reparo, a Ucrânia destruiu a única instalação que a Rússia tem para construir A-50 em resposta. Isso indica que cada A-50 perdido agora provavelmente está perdido permanentemente. A Rússia não poderá colocar mais drones nos céus antes do fim da guerra na Ucrânia. Qualquer instalação que a Rússia criar para isso será alvo da Ucrânia. Acrescente o valor de um A-50 a esses problemas. Seu custo de fabricação é de dólares americanos 350 milhões. A Rússia está lentamente perdendo algumas de suas aeronaves mais valiosas e não consegue reverter a situação, mesmo com as tentativas de Putin. Em março de 2024, a zona de guerra informou que a Rússia planejava construir mais A-50s, após perder alguns sobre o Mar de Azov. A mídia, no entanto, caracterizou o plano como desesperado. Também era necessário, já que a Rússia não tem unidades sistema de alerta e controle aéreo A-100 avançadas suficientes para enviar aos céus. Contudo, esses planos foram prontamente cancelados, com qualquer chance de reativação sendo destruída junto com a fábrica do A-50S, quando a Ucrânia atacou Taganrog em dezembro. Relata o AX. Até a primavera, a Força Aérea Russa pode ter ficado com 6 ou menos A-50S ativos, sem um plano claro para implementá-los ou substituí-los. De acordo com Axios, isso está alinhado com a 2024, com o ou menos, possivelmente cobrindo os 2 A-50S que a Rússia perdeu na Operação Spiderweb. Algumas fontes afirmam que apenas 2 ou 3 A-50S são capazes de voar, diz Axios. E isso nos leva ao real significado disso tudo para a Rússia. Perder tantos drones nos céus é prejudicial em geral devido aos recursos que o A-50 oferece aos pilotos, defesas aéreas e forças terrestres russas. Contudo, ter somente 2 ou 3 deles disponíveis é um grande problema para a Rússia, por uma razão simples. Precisa de pelo menos 3 órbitas de alerta antecipado A-50 para cobrir toda a linha de frente da guerra na Ucrânia de 700 milhas. Isso não significa um total de 3 A-50S, explica Axios. Cada órbita consiste em um trio de A-50S. Um na estação sobrevoando a linha de frente, outro retornando à base, e o terceiro em manutenção, aguardando para voltar à ação. A Rússia precisa de 9 A-50S para cobrir toda a linha de frente. Isso sem considerar que a Rússia idealmente teria mais de 9, tendo A-50S de sobra para treinar novas equipes. Com apenas 3 A-50S disponíveis, Putin precisa tomar decisões difíceis. Ou ele se concentra em uma órbita, cobrindo apenas uma das seções sul, leste ou norte da linha de frente, com seu A-50S. Qualquer escolha deixa as outras 2 partes vulneráveis. Ou Putin implementa os 3 simultaneamente para uma cobertura completa. No entanto, esses A-50 não podem ficar nos céus para sempre e, eventualmente, terão que voltar para a base, levando a vulnerabilidades novamente. Putin agora está preso entre a espada e a parede porque simplesmente não há como ele alcançar a cobertura ótima do A-50+. Isso é relevante, pois a Rússia se prepara para uma nova ofensiva de verão com Sumy como alvo, partindo de Kursk. Segundo o Euromaidan Press, Putin já reuniu 50 mil soldados para a ofensiva em Sumy até 6 de junho.
O Guardian diz que as forças russas estão se aproximando da cidade, que fica a 200 milhas a nordeste de Kyiv, enquanto falamos. Contudo, o governador de Sumy afirma não haver razões para evacuar a cidade no momento, segundo o Kyiv Independent de 8 de junho. Talvez a perda de tantos A-50 tenha algo a ver com isso. Se Putin não enviar seus 3 A-50 restantes para a linha de frente de Sumy, seus soldados carecem do apoio necessário para executar a ofensiva de verão planejada, o que será ideal para a Ucrânia. É possível se defender contra as ondas humanas da Rússia, principalmente quando elas não têm acesso à inteligência aérea. Os sistemas High Mobility Artillery Rocket System e similares podem ser usados para devastar as forças invasoras de Putin. Se Putin implantar seu A-50 perto de Sumy, significa que ele não tem controle dos céus. Qualquer terreno que ele ganhe em Sumy pode significar pouco comparado a Donetsk ou o sul da Ucrânia. A escassez de A-50 em outras frentes pode permitir que a Ucrânia reconquiste territórios perdidos em Donetsk ou no sul do país. Novamente, Putin entre a cruz e a espada. Independente da decisão do líder russo, ele não pode superar o fato de que não possui o suficiente. Os A-50 não podem ser reparados pela Ucrânia nem produzidos em maior quantidade. A realidade que ele precisa encarar é que a Ucrânia só precisa eliminar mais um A-50 para privar a Rússia da última órbita que possui. Segundo Axios, os pilotos russos não estão voando às cegas por toda a linha de frente na Ucrânia e na Rússia Ocidental. Com apenas um A-50 para estender o alcance dos radares dos caças, eles estão essencialmente voando às cegas em certas áreas. Se a Ucrânia seguir atacando e destruindo os A-50 restantes da Rússia, esta pode perder permanentemente sua superioridade aérea. Os ataques inteligentes da Ucrânia podem ter esmagado o espírito de Putin para sempre. Para saber mais, veja nosso vídeo sobre o impacto duradouro da Operação Teia de Aranha na Rússia. Confie em nós. Esse impacto vai muito além da já devastadora perda de 2 A-50S. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais conteúdos sobre os últimos acontecimentos na guerra da Ucrânia.